possa brincar. É ouvir 1000 canções, uma concha de mar, é a chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é pra mim, quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim, existe alguém, alguém, Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos. É uma alegria podermos estarmos juntos mais essa noite de quinta-feira, nossa reunião pública virtual. É uma alegria receber a todos aqui na nossa sala. Convidamos a todos para acessar nosso site, o link já está ali no nosso chat, né? Conheçam nossas atividades. Quem ainda não teve o prazer de visitar uma unidade do Segal, fica aqui o convite para conhecer nosso trabalho, trabalhar conosco, participar das nossas atividades. Sempre será uma alegria poder receber a todos. Bem, nessa noite de quinta-feira, nossa escala de trabalho está comigo, Mariane, na condução desse trabalho. Nosso querido Ricardo, que fez a harmonização, belíssima harmonização. Ele vai voltar conosco agora no final de novo, com mais uma canção antes do passe. Teremos também a leitura do Evangelho, será feita pela nossa querida Rosemary. Será o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o item 4. A prece inicial vai ser feita pela nossa irmã querida Alba. A nossa palestrante, ilustre à noite, é a Mariusa, com o tema Guarda-se da Avareza. É um tema que vai tocar profundamente a todos nessa noite, eu tenho certeza. E o passe, a fluidificação das águas, e a nossa prece final vai ser feita pelo nosso amigo Rubens. Então vamos dar início ao nosso trabalho, né? Do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 4. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Havia nela um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era também de baixa estatura. Por isso correu antes de todos e subiu no sicômoro. Sicômoro era uma árvore da época. Para vê-lo, pois ele devia passar por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos e vendo-o, Jesus disse a ele: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com muita alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele vai hospedar-se na casa de um homem de má vida? Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Se defraudei alguém no que me quer que seja, devolvo-lhe 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Vamos agradecer a Jesus, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o trabalho da noite de hoje. Senhor Jesus, que possamos, mestre, estar aptos ao tratamento. Que tudo que for feito aqui hoje
durante esse trabalho seja harmonioso, seja com a tua misericórdia, com a tua permissão. Mestre amado Jesus, é com muita alegria e gratidão que estamos aqui. E te rogamos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça na caminhada, para que não percamos a fé e a esperança em Ti. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença o tempo todo. Senhor Jesus, amigo querido, te rogamos também, Mestre, pela palestrante da noite de hoje, que a palavra dela possa tocar os nossos corações através do Teu Evangelho de amor, para que possamos praticá-lo no nosso dia a dia. Mestre amado, obrigada por tudo sempre, Senhor, e ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Com grande satisfação, damos as boas-vindas a Mariusa. Mariusa, essa noite é toda sua e o privilégio é todo nosso. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o item 3, né, do Evangelho, guardar-se da avareza. E vamos começar entendendo o que é, né, avareza. Então, no nosso dicionário diz o seguinte, que a avareza é qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, né, aos bens materiais. E é o tipo de pessoa que falta generosidade, que age com mesquinharia, sovenice. Então, quando a gente pega essa palavra ao pé da letra no nosso dicionário, a gente percebe que ela está relacionada basicamente aos bens materiais. Mas aí hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre a avareza espiritual, porque nós vamos estar olhando pela vertente do Evangelho segundo o Espiritismo, do que os irmãos espíritos, né, de luz têm nos enviado a respeito. Então, quando a gente fala dessa avareza relacionada aos bens materiais, nós percebemos que fala sobre algo de uma propriedade privada, ou seja, ela é privada do acesso de outras pessoas, ela é só minha, única, né? Então, se eu tenho uma casa, é uma propriedade privada, ela só é minha, outras pessoas de fora não adentram a ela. Ok. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa avareza na compreensão do Evangelho, né, que ela está relacionada aos bens espirituais. Se eu sou uma pessoa fraterna, se eu sou fraterno, né, com as outras pessoas, então eu posso dizer que eu não sou avaro, eu não cultivo a avareza espiritual. Porque eu só sou algo, né, quando a gente fala moralmente, espiritualmente, eu só sou algo quando eu oferto isso ao outro. Né? Então, se eu sou uma pessoa paciente, se eu exercito a paciência com as outras pessoas, né? Então, eu estou dando algo de mim, algo que eu recebi como talento de Deus, e eu estou disponibilizando às outras pessoas. Mas, ao contrário disso, quando eu tenho a possibilidade de utilizar, né, tanto os meus bens materiais, quanto os talentos, né, os dons espirituais dados por mim nesta encarnação, em favor do outro, e eu não o faço, eu estou sendo avaro. Então, da mesma forma que eu me apego aos meus bens materiais, ao meu dinheiro, à minha casa, ao meu carro, e eu não consigo dividir tudo isso com outras pessoas, se eu recebo de Deus o conhecimento, né, a paciência, se eu recebo a tolerância de Deus, mas eu não divido isso com outras pessoas, com aqueles que necessitam, com os irmãos que necessitam, eu estou sendo avaro, agindo de forma, cultivando a avareza da mesma forma. Então, todas as vezes que a gente fala, fulano é avaro, e fala em avareza, a gente pensa só na questão material. Mas aí a gente percebe que a questão espiritual, ela é muito, muito importante. Né? Então, tudo que nos é dado por Deus para que a gente possa levar ao outro, ajudar o outro. E eu falo sempre que o sentido da nossa vida, da nossa encarnação, é estender a mão ao outro, é aprender a amar como Jesus nos amou. Nós estamos um pouco distante disso ainda, né? Mas a gente tem por obrigação de tentar, pelo menos, cultivar os talentos que Deus deu a cada um de nós, todos nós temos, em prol do outro e não só de nós mesmos. Mas o que nos afasta tanto assim
né, dessa questão, é o nosso egoísmo ainda. Nós vivemos uma sociedade amplamente egoísta, competitiva, né, que pensa mais no ter do que no ser. Mas a doutrina espírita, ela nos traz justamente esse conhecimento, de que nós somos muito mais o ser, e a única coisa que nós levamos dessa vida para outras vidas e para o mundo espiritual é o que nós somos, é o que nós fizemos de boas ou más ações. Se nós fomos avarentos ou não, se nós distribuímos o amor que Deus nos deu, né, sendo gratos pela vida, pela aquisição de bens materiais, e eu poder estender ao outro, né, seja com pão, seja com a palavra, seja com carinho. Se eu faço isso, eu estou agindo de acordo com o Evangelho. Ao contrário disso, eu estou indo contra tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, e principalmente, né, contra os exemplos de Jesus na nossa vida. Que poderia ter nascido numa manjedoura de ouro, né, num berço de ouro, num palácio de reis, no entanto, ele nasceu na maior humildade, numa manjedoura, né, cercado por animais, mostrando claramente para nós, demonstrando que os bens da terra, são empréstimos de Deus para nós, para que nós possamos usar em favor do outro, ajudando no crescimento intelectual, moral da própria sociedade. E a consequência da avareza, na realidade, não é um castigo. A consequência da avareza é muito mais a perda da oportunidade de crescer, de desenvolver, de evoluir moral e espiritualmente. E, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas eu estou passando por tantas dificuldades. Mas, na realidade, nós estamos olhando apenas enquanto essa existência, e nos esquecemos das outras existências, que nós somos um espírito eterno. Então, é preciso olhar por essas vertentes. Porque, na realidade, Jesus não condenou, em nenhuma das palavras, das passagens de Jesus, ele não condenou a riqueza de ninguém. O que ele condenou foi o mau uso dado a essa riqueza, né? E aí, lá nesse capítulo 16, no item 7, diz o seguinte: se a riqueza é fonte de muitos males, se ela exercita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, ou seja, não a riqueza, mas ao homem que dela abusa. Como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser muito útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem deve extrair o bem. Então, naquela parábola dos talentos, né? Veio o senhor, deu um talento para um, 2 para outro, 3 para outro, e aí foi averiguado, depois de um certo tempo, o que cada um fez com o seu talento. E aí, um deles enterra, né, com medo de ser roubado, com medo de perder aquilo que era do seu senhor, e não distribui, e não faz crescer. Então, é mais ou menos isso que nós temos. Não é só com o dinheiro, não é só com o bem material, mas principalmente com os nossos dons que nós recebemos de Deus, né? De poder ir até o outro, estender as nossas mãos ao outro. Nós escondemos esses talentos, enterramos esses talentos, com medo de nos aproximar do outro, de nos abrir ao outro, e deixamos passar as oportunidades que Deus nos dá, né? Então, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo terrestre, deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Então, se eu recebo uma fortuna, se eu consigo amealhar uma fortuna em dinheiro, em bens, é para que eu possa dispor isso em favor do outro. Aí vem aquela parábola onde o jovem pergunta, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Jesus diz, vá, doe tudo que você tem e me segue. Naquela passagem, Deus não quer dizer que ele tem que abandonar toda a fortuna dele, dar tudo, porque isso seria irresponsabilidade. Mas é mais, vamos dizer assim, um teste, né, para ver até onde ia a sua fé, e dizer, olha, você tem muito, e a maioria tem muito pouco. Divida um pouco do que você tem, e aí você vai ter a capacidade de compreender o que eu estou dizendo, e aí você vai poder me seguir. Então, isso é para cada um de nós, né? Quando, na passagem do óvulo da viúva, né, que ela pega, tira de onde ela não tem, dá o pouquinho que ela tem ali para doação, é para a gente tirar tudo que é nosso e dar ao outro? Não, é uma alegoria, é uma forma de dizer o seguinte, aquilo
que nós recebemos é preciso repassar ao outro, compreendendo que o outro é extensão de mim mesmo. Principalmente quando a gente diz, dentro da nossa própria família estão os maiores desafios da nossa evolução, do nosso desenvolvimento espiritual. Né? Então, quando nós nos fechamos em nós mesmos, né, agarrados ao bem material, ou mesmo escondendo os talentos divinos que nós recebemos, e não nos dispomos a ir até o irmão e ajudar o irmão, seja em qual necessidade for, nós estamos escondendo o nosso talento, nós estamos deixando de agir conforme a vontade de Deus. Que é estarmos neste mundo prontos para receber, como nós recebemos o presente da vida, e doar de nós aquilo que nós podemos doar. Né? Então, a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver. Porque todos os homens são... E aí vem uma pergunta, por que todos os homens não são igualmente ricos? Nós vivemos uma sociedade totalmente díspare, né? É uma sociedade onde existem muito ricos e muito pobres. Onde existem pessoas extremamente abastadas e outras abaixo da linha da pobreza. E aí a gente fala, gente, mas por que Deus faz isso? Né? Tantas pessoas com tanto e outras sem nada. E aí a Escritura nos responde, a fortuna é um meio de prová-lo moralmente. Mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. E por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que ela deve saber fazer. Então, como a gente não pode olhar a nossa existência apenas como essa aqui, né? Nós sabemos que nós viemos de outras existências e vamos existir em outras vidas, então nós não podemos nos apegar somente àquilo que é de hoje. E nós sabemos, muitas vezes, por várias passagens espíritas, que alguns irmãos foram extremamente abastados em outras vidas, fizeram mau uso desse dinheiro, dessa riqueza, né, agindo de forma egoísta, de forma avarenta, né, não estendendo o cuidado ao outro, e que em outras vidas ela vem, como consequência daquilo que fez, paupérrima. Isso não quer dizer que todo aquele que nasce, né, pobre é porque já foi rico em outras vidas. São outras situações. Mas é para a gente entender que tudo aquilo que eu recebo de Deus, né, que Ele nos dá, e eu não divido com o outro, eu estou fazendo mau uso dele. Então, não é a riqueza em si que é o mal, não é a pobreza em si que é o mal, o mal maior é aquilo que eu, enquanto ser encarnado, enquanto filho de Deus, estou fazendo com aquilo que Deus me deu. Se todo mundo possuísse riqueza, ninguém trabalharia, o aprimoramento do globo com isso sofreria, cada um possui a seu turno aquilo de que necessita. Então, Chico tem uma passagem que diz assim, você nasceu, mais ou menos assim, você nasceu na família que você precisava nascer, na casa que você precisava nascer, ou seja, esses questionamentos, por que, né, o fulano tem dinheiro e eu não tenho, por que é assim? Existem situações, e eu falo sempre, Deus sempre tem um propósito na vida de cada um. Não nos é dado saber ainda qual é esse propósito, mas lá no íntimo nós sabemos, porque existe todo um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento nós optamos por várias situações, né, para corrigir os erros de outras vidas, para poder evoluir mais rápido, para ter uma condição espiritual, moral melhor. Mas se eu recebo todo o dom da vida, os 2 braços, as 2 pernas, eu consigo me mover com facilidade, eu tenho uma inteligência muito bem desenvolvida, eu tenho um conhecimento, eu consigo aprender muito rápido, mas eu não faço uso disso para ajudar o meu próximo, eu estou enterrando o talento que Deus me deu, da mesma forma que eu poderia estar enterrando o tesouro, a fortuna que, porventura, eu tivesse nessa vida também. Então, de que adiantaria todos nós encarnados neste planeta, se todos nós fôssemos ricos? Ninguém ia trabalhar, ninguém ia lutar, ninguém ia buscar melhoria para ninguém, né? Então, essa acomodação, muitas vezes, é uma forma de avareza, porque aí eu não me mostro ao outro, eu não busco o outro, e eu não ajudo a ninguém, e principalmente eu não ajudo a mim mesmo nessa evolução. Então, há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo,
Cada um deve trabalhar a seu turno, e a pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Então, a riqueza material que nós temos, que nós recebemos, na realidade, ela é uma prova. E muita gente, eu já vi algumas passagens que diz que é uma das provas mais difíceis, porque ela testa o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Se eu tenho muito, por que não dividir? Eu vou pegar tudo que eu tenho e doar ao outro? Não, Jesus não condena a riqueza, como na passagem de Zaqueu. Um homem rico, um homem que as pessoas não gostavam muito dele naquela época, mas ele, em segredo, no seu mundo, ele doava daquela fortuna para o próximo. E estava disposto a pagar 4 vezes mais a alguém, se caso ele tivesse ofendido, caso ele tivesse lesado alguém de alguma forma. Então, isso é essa disponibilidade nossa em agir em prol do outro, é que nos torna diferentes. E é esse o sentido da nossa existência, de existir em prol do outro. Porque todas as vezes que eu atuo em prol do outro, quem mais recebe sou eu. Então, essa nossa disponibilidade, seja ela material, seja ela intelectual ou espiritual, nós precisamos ter. E entender que a avareza é, em todos os sentidos, prejudicial ao nosso ganho moral, ao nosso ganho espiritual e ao nosso ganho material também. Né? Então, esse apego excessivo, quantas literaturas existem de espíritos que desencarnaram e que estão lá no umbral e cercado de lama e achando que aquilo é um tesouro e morrendo de medo que alguém venha roubar. Um sofrimento eterno, uma revolta daqueles que foram e viu que todo aquele patrimônio que ele amealhou durante a vida toda, trabalhando de sol a sol, sendo destruído pela própria família. Né? Por quê? Porque não ensinou o valor de se ganhar aquilo para essa própria família. Então, isso tudo nos diz que nós precisamos estar prontos a agir em prol do outro. Um dos grandes males, ou um dos maiores males da nossa sociedade hoje é o egoísmo. Né? Há uma diferença muito grande entre as pessoas financeiramente, né, como eu disse anteriormente, mas intelectualmente também. E às vezes eu falo, tem uns dinossauros da educação que têm medo de passar aquilo, o conhecimento que adquiriram. Eu penso que deve ser medo, porque não gostam de repassar, né? E guardam para si. É tesouro enterrado, que não multiplica. Então, se eu tenho um conhecimento que pode ajudar o desenvolvimento de outra pessoa, por que não ajudar? Se eu tenho dinheiro a mais, se eu tenho uma condição financeira a mais, que eu possa ajudar, que seja uma pessoa, né? Por que não ajudar? Eu faço parte da Fraternidade Sem Fronteiras, e ali a gente vê muito trabalho em prol dos nossos irmãos lá da África, né, daqui no Brasil também tem, e na Venezuela, e aí um dia uma pessoa falou assim, mas por que você é madrinha, participa dessa Fraternidade Sem Fronteiras, sendo que aqui no Brasil tem muita gente passando fome também. E aí, eu pensando muito nisso, eu disse, olha, porque ele está lá na África, ele não deixou de ser meu irmão. Certamente eu tenho algum compromisso com esses irmãos de lá. E isso não quer dizer que eu deixe de ajudar os irmãos daqui também. Né? O pouco que eu posso fazer para um, eu tento fazer para o outro também. Agora, não, eu não vou ajudar lá, porque aqui também tem muita gente assim. É a mesma coisa quando a gente vê famílias, né? Enquanto jovens, os pais fazem tudo para os filhos, e quando estão idosos, é um jogando para o outro filho, né? Não, você cuida, não, você cuida, não, você cuida. Mas ninguém faz nada. E os pais ficam abandonados. Então, é a mesma coisa. Não, eu não preciso ajudar, porque existem outras pessoas que ajudam. Mas, na maioria das vezes, é a nossa ajuda que é importante. É a nossa ação. É o nosso sair do nosso egoísmo e poder estender a mão. Seja com pão material, seja com pão espiritual. Deixa eu ver o que... A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. E nós vemos muitos trabalhos de caridade, de assistência aos nossos irmãos menos favorecidos. Mas ainda impera no nosso mundo o egoísmo e o orgulho.
E por conta disso, muitos dos nossos irmãos estão sofrendo muito. E quando a gente se sente incomodado, fica chocado com algumas notícias que a gente vê de gente morrendo de fome, né? Como a gente viu nas reportagens daqueles índios Yanomamis, ou de outras pessoas em outros locais, na própria África, aquelas crianças só pele e osso. Isso dói na gente, isso nos deixa indignados. Isso, mas não é só eu achar que aquilo está errado e não me mover em prol de fazer alguma coisa. Porque se eu fico aguardando que o outro faça, eu estou sendo avarento. Se eu tenho a possibilidade de levar ao outro uma palavra de conforto, levar ao outro o pão que sacia a fome, e assim eu não faço, eu estou sendo avarento. Então, tudo isso precisa ser visto com maior clareza. E dizer a mim mesmo que eu estou aqui nessa e estive em outras existências, e vou estar em outras existências, nesse ou em outros planetas, buscando reconstruir e evoluir a cada dia. Então, toda oportunidade de ajudar o próximo que eu deixo passar, eu estou deixando passar a minha evolução também. Eu estou deixando passar a oportunidade de crescimento. Então, é engano nosso quando a gente pensa assim, eu vou lá no lanche fraterno, eu vou lá ajudar a fazer o lanche, o pão, o suco, o café, eu vou para a porta dos hospitais, eu ajudo, estou ajudando o outro. Engano nós estamos ajudando a nós mesmos. Os maiores necessitados somos nós. E se nós temos a capacidade de fazer algo que não fazemos, estou sendo avarento, sim. E aí ele nos diz, os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão o usufrutuário ou administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Então, nada é nosso. Nada é nosso. Tudo que nós recebemos, a casa que habitamos, o carro que andamos, a inteligência acima da média que nós temos, a facilidade do aprendizado, tudo que nós temos é dádiva de Deus. E é dito, aquilo que recebeste do Pai de graça, dai de graça. Então, as graças que recebemos, que a gente possa repassar ao outro, e não guardar só para nós. Então, o homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. E o que é que nós podemos levar desse mundo? Se não só as nossas boas ou más ações, das quais nós teremos que prestar contas mais à frente, lá no mundo espiritual. E nós não seremos julgados pelos espíritos amigos lá no outro plano. Nós seremos julgados pela nossa própria consciência, quando nós entendermos e nos lembrarmos de qual era o nosso compromisso aqui nessa existência, e que falhamos mais uma vez. Então, esse é o nosso juízo, a nossa consciência. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós temos, não com o bem material que nós recebemos de Deus, e o ladrão pode levar, mas com os nossos bens espirituais, que é aquilo que eu posso dividir com o outro, e esse eu vou levar para todas as outras existências que eu tiver. Deixa eu pegar uma nova passagem aqui. E aí, Fenelon diz o seguinte, ao homem sendo depositário, gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que deles tiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-lo servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo de emprego da nossa fortuna, seja a nossa fortuna moral, seja a nossa fortuna material. Então, é aquilo, é o uso que nós damos. Então, a fortuna, a riqueza é o mal? Não. O mal está nas mãos daquele que a retém, não divide com o outro. Então, o mal está em nós, que fazemos mau uso dos nossos dons, das riquezas, da fortuna que recebemos de Deus, seja ela material, seja ela moral, seja ela espiritual, intelectual, e não distribuímos, e não dividimos com os nossos irmãos que necessitam. O Chico, no Pinga Fogo, ele foi questionado sobre a avareza, e ele respondeu assim,
Emmanuel costuma dizer que a criatura que amontou os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos seus semelhantes, está desequilibrada. Essa pessoa que assim procede está doente e de certo que na próxima reencarnação enfrentará os resultados desse desvio da realidade. Então, tudo aquilo que nós fazemos, ela tem uma consequência, né? E a pessoa, quando ela age dessa forma, ou falta a ela o conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, que nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e como que eu posso estar amando o nosso próximo, se eu vejo o nosso próximo passar fome, se eu vejo o nosso próximo jogado nas ruas, doente, e eu tendo condição financeira de ajudar, eu não ajudo. Então, como que eu posso estar diante da minha própria consciência, diante dos espíritos amigos, e dizer, eu cumpri aquilo que eu fui fazer lá no planeta, nessa encarnação, se eu não estendi a mão ao meu irmão que necessitava de um apoio emocional, de um carinho, de um sorriso, de um acolhimento? Né? Então, os espíritos amigos consideram o dinheiro sendo o sangue da sociedade, continua o Chico. Quando nós paralisamos a corrente, a circulação monetária, em proveito do nosso egoísmo, quando colocamos o dinheiro num canto simplesmente para que este funcione em proveito dos nossos caprichos, nós estamos operando no organismo social aquilo que nós chamamos de trombose na circulação do sangue. Impedimos a circulação e vamos pagar as consequências de nosso ato impensado. Agora, não podemos de maneira nenhuma condenar o dinheiro. Desfigurar a missão do dinheiro a pretexto de que os nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidades maiores que as nossas. Nós devemos compreender nossos irmãos que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. Compreender que esses irmãos precisam tanto de nossa ajuda quanto qualquer outro. E não ficar naquela inveja, porque o outro tem tudo e eu não tenho nada, né? Não é muito disso. Cada um de nós, todos nós, assim finaliza dizendo, todos nós, criaturas de Deus, todos nós precisamos valorizar os nossos companheiros portadores da fortuna, porque todos nós nascemos ricos. Todos nós nascemos ricos de saúde, ricos de força, ricos de esperança, de fé, né? E a palavra pobre é um pouco imprópria na nossa conversação. E aí me veio um velho ditado que diz assim, né? Fulano é tão pobre que só tem dinheiro. Porque a pessoa, às vezes, tem tanto dinheiro, é tão apegado a isso, mas a sua pobreza de espírito, daquele irmão, não conseguiu superar a prova da fortuna e dividir aquilo que tem. Então, essa palavra pobre, ela não pode cair como se fosse algo pejorativo, algo ruim, mas dizer que aquilo que eu tenho, eu sou rico em saúde, eu nasci rico em esperança, em fé, em tudo aquilo que é dom de Deus que Ele me proporcionou. Seja riqueza material, seja moral, seja espiritual. E tudo isso que é dom de Deus que chegou até nós, é preciso ser dividido com o mundo. Se nós não dividimos, estamos sendo avaros. E nós vamos ter que prestar contas ao nosso Senhor do talento que nós recebemos e enterramos bem fundo lá na terra para não dividir com ninguém. Pois, eu não sei se, acho que o tempo já deu. É isso, né? Então é isso, meus irmãos. É para a gente refletir um pouquinho, deixar de pensar na avareza como sendo algo só de bens materiais e ver aquilo que é mesmo a gente achando que é muito pouco para dividir com o outro, dividir. Porque tudo que a gente divide se multiplica no amor de Deus. Muito obrigada. Agradecemos, Marilda. Teremos reflexão por muito tempo aqui. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz
caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometeste quando soubermos amar. Mas, mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a perdoar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Nos preparar para o tratamento através do passe magnético, fechando os nossos olhos suavemente, procurando uma posição confortável para o nosso corpo físico, elevar os nossos pensamentos para que possamos nos sintonizar com a equipe de trabalhadores dos dois planos da vida que comungam conosco esse momento tão importante. Sintamos, nesse instante, uma luz muito intensa se posta sobre nós. Ela sai através das mãos dos nossos passistas e fazem uma grande limpeza no nosso corpo físico. Retiram de nós o cansaço do dia a dia, as preocupações, as dores, as doenças do corpo físico. Nos proporciona um bem-estar muito grande nesse momento. Nosso corpo agora se torna leve, saudável. Essa luz que flui dos nossos irmãos agora faz uma grande reposição de energia sobre nós. Ela penetra através do nosso chakra coronário, no centro da nossa cabeça, e é espargida por todo o nosso ser. É a energia magnética que cura, que fortalece, que repõe as nossas energias, para que possamos ter a condição necessária de vencer as nossas dificuldades, de seguir na nossa caminhada através dessa encarnação. Essa luz agora é direcionada para as nossas águas. São derramados sobre elas os fluidos magnéticos trazidos das florestas, das matas, do sol. As nossas águas agora não são mais águas. Elas se transformaram em remédio para cada um de nós, que vai nos auxiliar durante toda essa semana, dando ao nosso corpo físico a condição necessária para que possamos trabalhar e servir na seara do Cristo. E assim, meus irmãos, ao findar mais essa reunião, em que recebemos esse tratamento bendito em nossas vidas,
Agradecemos a Jesus e a toda a equipe espiritual que trabalhou conosco essa noite, por tudo o que recebemos. Agradecemos a Jesus pela vida de cada um aqui presente. E rogamos a Ele mais uma vez que permaneça em nossos corações, que nos fortaleça e nos ampare por toda a eternidade. Graças a Deus, e assim seja.